Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 11. Aleluias. Pode ficar sentado mesmo. Já ficamos bastante sobre os nossos pés. Aleluias. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 33. Quem encontrou, diga amém. 33 e 34. Aleluias. Que diz assim: portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais um pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. E você aplaude ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Quem já recebeu a palavra? Amém, queridos? Quem manda aqui é o Espírito Santo de Deus. E Ele já fez grandes coisas. No decorrer da semana, a palavra do Senhor diz: amai ao teu próximo como a ti mesmo. E o que é isso no meio da igreja, dentro da igreja? A pastora, ela fez um pequeno relato do nosso dia a dia, do nosso convívio, de pequenas atitudes que refletem o amor pelo próximo. E dentro da nossa igreja, o nosso povo, nós somos um povo ainda pequeno em números, mas mesmo ainda pequeno em números, você vai entender que você precisa olhar mais para o lado, olhar para o teu irmão e saber que Deus te chamou para amar o teu irmão mais do que você ou como você. Alguém conhece a irmã Graziele aqui? Graciele? A irmã Marie? O irmão Pedro? O irmão Wesley? Aceitaram Jesus essa semana. O Wesley está aqui. Eu não vi a Marie, não vi o Pedro. Eu não estou falando do Pedro Nunes. Quando eu não vi aqui, já passei mensagem. Hoje é ceia, cadê você? Você sabe o que é isso? É amar ao teu próximo como a ti mesmo. É uma semana, eu pedi para uma pastora ligar para saber, para acompanhar, e eu acredito que ligou. Mas fiquei triste quando eu não o vi aqui. E fiquei triste, eu queria apenas uma notícia que alegrasse o meu coração. Qual é a notícia? A irmã Graziele, a irmã Marie que voltou para Jesus, o Pedro que aceitou Jesus, eles vieram somente confessar e aceitar, mas eles estão congregando. Essa alegria encheria o coração do homem, porque o coração do Senhor já está cheio. Mas qual é a lição? Olhe para o teu irmão ao lado. Tem gente que é dado demais, assim como eu.
Mas tem gente que é um pouco reservado. Mas nem o dado e nem o reservado impede de você olhar no olho e cumprimentar a paz do Senhor, irmão Mauro. Essa semana eu estou orando por você. O que é isso? Comunhão, unidade. E por que isso? Porque Jesus, antes de anunciar o seu próprio evangelho, antes de se apresentar, a mensagem já era empregada por João Batista. Qual era a mensagem? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus vai pregar essa mesma mensagem. Jesus ele vai ensinar Paulo, que até então era Saulo. E quando Jesus, nos seus períodos em terra, ele vai dar algumas ordens. Primeiro é ensinar a amar, que é a introdução do dia de hoje. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Mas duas ordens eu quero enfatizar, dois sacramentos ou duas ordenanças. Uma delas está em Marcos 16, que diz assim: aquele que crê e for batizado será salvo. A outra está em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 25, se não me falha a memória, que diz: fazei isso todas as vezes em memória de mim. Essas duas ordenanças que o Senhor Jesus Cristo deixou para eu e você colocar em prática, e hoje nós estamos obedecendo o sacramento da ceia, o memorial da ceia do Senhor, a qual o Senhor nos ordenara. Qual? Fazer isto em memória de mim, todas as vezes que comedes e bebedes deste cálice. Mas eu queria deixar um recado para os irmãos. Qual? Conheçam uns aos outros. Saiba o nome. E por que eu preciso saber o nome, pastor? Porque quando você estiver em oração pela tua vida, o Espírito Santo vai te incomodar a orar pelos outros. O que é isso? É você colocando em prática o amor que você tem para si mesmo ao teu próximo. Isso quer dizer: Senhor, eu peço para mim e para a minha casa, mas eu peço para a minha irmã e para o meu irmão também. Por quê? Porque eu amo. E amar não significa colocar a foto sua com ele no Facebook, no Instagram. Não significa isso. Amar é quando o Espírito Santo testifica. Sabe o que é isso? É quando eu chego perto da nossa irmã, ela sente algo diferente. Qual é esse algo diferente? O Espírito que está nela teve inspiração com o Espírito que está aqui, porque é o mesmo. Isabel recebeu a visita de Maria. E quando uma vê a outra, a Bíblia diz que, dentro da barriga, João Batista começou o quê? Ele sentiu a presença. Por quê? Porque ele sabia da missão. Qual era a missão? Anunciar o Espírito que viria, Jesus Cristo, para salvar e resgatar aquele que estava perdido, para resgatar a Maria, para resgatar o Pedro, para resgatar o Wesley. E ele se faz presente aqui. Ele te resgatou. Ele sacrificou a si mesmo por amor à tua vida. Por amor à vida de Saulo, que perseguia a igreja, que perseguia Cristo. E Jesus vai ao encontro para nos ensinar: amar ao teu próximo como a ti mesmo. Saulo, Saulo,
por que me persegues? Acredito eu que aqui nenhum persegue o outro. Espero que não. Porque se há, é certo que o Senhor vai mandar para essa linha. Porque o Senhor não habita aonde há confusão. Ele age dentro do concerto. Saulo, Saulo, para quê? Porque me persegues. O Senhor encontra Saulo, Saulo tem um encontro com o Senhor. E o Senhor declara para Ananias: vai até a rua direita, na casa de fulano. Ora, lá tem um servo, tem um homem por nome Saulo. O medo bateu sobre o profeta. Não importa medo. Quando Deus manda a mensagem para o profeta, ainda que com medo, ele entrega a mensagem. Irmão Saulo, Ananias já cumprimenta Saulo como irmão. Você sabe o que é isso? É aquele que te persegue. Vai sair da tua boca: irmão Saulo, irmão perseguidor, irmão ex-perseguidor. Jesus me mandou aqui para te curar. Porque Ele te marcou. Aquele que está te perseguindo hoje, Jesus está marcando ele hoje. E vai te levantar como mensageiro do amor de Cristo. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Sabe quem era Saulo da vida dessa mulher aqui? Durante 8 anos? Eu. Persegui durante 8 anos, para que ela me mandasse embora. Traições após traições, provocações após provocações, humilhações atrás de humilhações. Mas qual foi a mensagem? Aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Não conhecia Cristo assim como Saulo. Assim é aquele que te persegue. Ele não conhece a Cristo, mas ele irá conhecer o Deus a qual tu serve. E através da tua vida, a mensagem de amor vai transformar o coração dele, assim como transformou o coração de Saulo. E depois da transformação, aquele que era perseguidor, agora anuncia a palavra daquele que nos ama, daquele que o amou. Assim será a mensagem de Deus através da tua vida. Aquele que te persegue, você vai ouvir pregar a palavra de amor. É por isso que você tem pago o preço. Paulo recebeu essa mensagem no coração dele. Saulo recebeu. E foi para o campo de estudo. Recebeu a palavra. Praticou a palavra ainda desconhecida. E quando o homem não conhecia, para reconhecer, vem o Espírito Santo de Deus e diz: olha, separa para mim a Paulo e Barnabé, porque eu tenho uma missão para eles. O Espírito de Deus te conhece. Ele te conhece. E Ele tem missão, Ele tem obras para a tua vida. Ainda que o homem não reconheça, o Espírito de Deus, Ele te levanta para fazer e para praticar aquilo que é obra dEle sobre a tua vida. Não se tristeça com o homem, alegre com o Espírito Santo, suporta o tempo da provação, da humilhação, porque Deus irá te levantar e honrar a tua vida. Saulo passa por um período de estudo, de exclusão, de esquecimento.
manda para Antioquia, para ver se realmente ele é de Deus, para saber se ele está firme na rocha. E o Senhor o direciona. Paulo agora vai fazer algumas viagens missionárias. E na segunda viagem ele passa por uma cidade chamada Corinto. Nessa cidade ali, se não me falha a memória, ele passa 1 ano e 8 meses evangelizando, fundamentando a igreja, formando ali presbíteros para o evangelho de Cristo, para a mensagem de amor que ele recebeu do próprio Senhor. Só que chega um dia, um recado de Apolo, da cidade de Corinto. Passa-se mais um período, chega novas cartas da família de Cloe. Tito é o condutor dessa carta. Paulo estava em Éfeso, onde ficou por ali 3 anos fundamentando aquela igreja. E quando ele recebe aquela notícia, é que sobre Corinto, a contenda tinha tomado conta. Questões partidárias, ao ponto de a igreja dizer, os irmãos dizer, não, mas eu sou de Apolo. Eu já sou de Paulo. Divisão. Eu sou de Cefas, sou de Pedro. Meu pastor é Pedro. E Paulo escreve essa carta para exortar a igreja. Não somente nas questões partidárias, mas algumas questões como a imoralidade a qual aquele povo estava vivendo. Uma igreja que é referência dos dons espirituais estava se perdendo. Disseções, divisões há entre nós nos dias de hoje. A carta fala conosco. Talvez você chegue aqui, não olha para o teu irmão, não reconhece o teu irmão. Eu entro, eu saio. Não gosto do comportamento. Divisões partidárias, não, mas eu me aproximo mais de fulano. Eu sei que o ser humano é assim, mas Deus te manda amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas eu não ligo que me exclui. A questão não é essa. A questão é incluir você na igreja de Cristo. E Ele não faz acepção de pessoa. Por quê? Porque a mesma maneira que Ele amou a Saulo, Ele te ama. O sangue que foi derramado, o amor é o mesmo. Paulo, não tem um valor maior para Cristo do que eu e você e nem o seu irmão. Porque o sangue de Cristo foi derramado exatamente por ele. E não existe parte do sangue que tenha um valor maior. O sangue que bomba no coração não é mais valioso do que o sangue que, quando você tira a cutícula ali. O sangue é o mesmo. E Jesus derramou esse sangue. E ele vai escrever para a igreja de Coríntios. E ele vai enfatizar principalmente sobre a ordem da ceia. E eu quero trazer para você nessa noite 4 formas de você olhar para a ceia. Mas na palavra do Senhor. Coloca para mim. 1 Coríntios 11, verso 25. Primeira forma para você enxergar a ceia. Diz assim a palavra do Senhor. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse
este é o Novo Testamento, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Olha para mim. A forma de enxergarmos a mesa da ceia e o que a palavra do Senhor quer dizer para nós nesse versículo é a forma de nós enxergarmos para trás e reconhecer que Cristo, Ele morreu por mim e por você. E a palavra dele nesse versículo vai dizer: olha, façam isso todas as vezes em memória de mim. Qual é a memória que a ceia remete? A cruz, a crucificação, a morte de Jesus Cristo. E essa morte foi para quem? Para mim e para você. Então eu tenho que olhar para a ceia, lembrando que Jesus, eu tenho que olhar lá para trás, lembrando que Jesus, ele foi transpassado, ele foi perfurado, o sangue dele foi derramado, o seu corpo foi rasgado. Não é simplesmente um culto, não é simplesmente uma ceia. Eu não posso participar de qualquer maneira. Porque tem um fundamento doloroso, que nós nos lembramos, olhando para trás, o quanto Cristo pereceu, carregando aquela cruz na via dolorosa. A maneira de olhar para trás. Outra maneira de você olhar, versículo 26, coloca para mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte, até que ele. Qual é a outra forma de olhar para a ceia? Nós já olhamos para trás, agora nós vamos olhar para frente, porque anunciando o Evangelho, anunciando a crucificação de cruz, anunciando a promessa da salvação eterna para as nossas vidas. E Ele vai usar você. Quando eu participo dessa celebração, eu estou dizendo, eu estou anunciando: olha, não se escandalize, olha, Cristo morreu por amor à salvação da minha vida. E não é assim: Cristo morreu por mim. Tem que ter vida. Porque Jesus, ele entregou a vida por amor a mim e a você. Precisamos olhar para frente, anunciar a morte de Cristo para aqueles que estão perdidos, para aqueles que não o conhecem, e encher o coração dele de esperança. Qual é a esperança? A esperança da salvação, até que ele venha. Você quer prova disso? Você quer prova disso? Levanta a mão, você que está aqui sem esperança de salvação. Não tem. Você só está aqui porque você está olhando para o futuro. E ele virá. Você está aqui porque você acredita. Você está aqui porque você não aguenta mais o tempo que você tem passado nessa terra que não é sua. Nós não pertencemos aqui. E outro dia o Espírito Santo ministrou ao meu coração: por que que crente sofre? Porque nós habitamos um lugar que não é nosso. Nós só estamos aqui de passagem. É mais ou menos assim. É a mesma coisa quando você vai morar na casa de um amigo. Não é a mesma coisa. Casa de um amigo não é sua casa.
Você vive ali dentro com restrições. Assim somos nós aqui, sofremos, nós estamos restritos aqui nessa terra. Por quê? Não é o que Deus prometeu. O que Jesus prometeu? Farei morada na casa do meu pai. Há muitas. Olha para o seu irmão, tem uma morada preparada para você. Tem uma morada preparada para você, e esse dia vai chegar. Aleluia! Aleluia! A terceira forma de você olhar para a ceia, qual? Coloca para mim, vai apertar um pouquinho, que nem diz o Gabriel. Versículo 28. Examine-se, pois o homem assim, e assim coma deste pão, e beba deste. Então você já olhou para trás. Eu olho para a ceia, eu olho para trás, e ela me arremete a crucificação. Eu olho para a ceia e olho para a promessa. Qual é a promessa? Que Cristo me dará a salvação. Olhei para trás, olhei para frente, e agora? Agora eu preciso olhar para mim. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E qual é esse exame? É o exame de você saber qual é a tua condição. Eu não posso tocar de qualquer jeito. Eu não posso. A igreja, ela está disponível para orientar você, mediante a palavra de Deus. Porque tem um versículo que diz: aquele que toca, aquele que participa, aquele que come indignamente, ele come para a sua própria. Como pastor, não desejo a sua própria condenação. Jesus Cristo já morreu por você. Ele já foi condenado pelos nossos pecados. Ele já foi condenado por mim e por você. E ainda assim, Ele não deseja que nós sejamos condenados por falta de conhecimento da palavra. Eu olho para trás, eu vejo Jesus crucificado. Eu olho para frente, eu vejo salvação, eu vejo morada me esperando. Porque eu não aguento mais o sofrimento desse lugar. Eu olho para mim, aí eu tenho que estar firmado na rocha. Rocha. Vem a tempestade, vai me balançar. A parte emocional vai me entristecer. Vai ter dia que eu vou estar com os pés na roça, mas prostrado, ferido, machucado, entristecido. Mas eu tenho que saber aonde estão os meus pés. Firmado na rocha. No mundo tereis aflições, mas firma os teus pés na rocha e não temas, porque Ele nos diz nessa noite: eu venci o mundo e você também vencerá. Examine-se o homem, pois, assim mesmo. Para encerrar, e a gente já serviu a ceia. A quarta forma, você já olhou para trás e viu Cristo na cruz, tamanho do sacrifício que Ele fez por você. Você olhou para frente e você viu salvação. Você olhou para si, examinou-se: estou firme, preciso rever alguns conceitos, eu preciso voltar logo, porque o reino de Deus está sendo anunciado e eu não posso ficar nessa terra de sofrimento. Então eu preciso
tomar algumas atitudes. Qual é a quarta forma, pastor? Agora não é mais olhando para trás, não é mais olhando para frente, não é mais olhando para si, agora é olhando para nós. Sabe quando você toma uma ceia do lado de alguém que nunca tomou ceia? Você está anunciando para essa pessoa: eu me alegro em participar do corpo de Cristo. Você está transmitindo essa mensagem para ele, e você vai abraçar. Eu creio que na próxima ceia Deus criará a situação, porque agora não olho mais para trás, não olho somente para frente, não olho somente para mim, agora eu olho para você, e eu quero você junto conosco, participando do corpo e do sangue de Cristo. É entre nós. Eu, você e nós. Meu cabelinho é até arrumadinho, mas meu Jesus não me amou somente por conta do cabelinho. Ele me amou porque ele tem uma alma aqui dentro para zelar. Ele amou a Janaína porque tem uma alma aqui dentro para zelar. Ele nos amou de tal maneira que tudo de mais precioso que ele tinha, ele nos deu. Ele nos comprou a preço de sangue, para estarmos unidos, ligados nele. Quem entendeu, diga amém. Quando você vir para um culto de ceia, coloque na sua cabeça: o Espírito Santo, ele moveu sobre a vida de algumas pessoas, mas coloque na sua cabeça, não é só aqui. O Espírito Santo precisa mover na sua vida lá, aonde o Espírito Santo quer que você tome decisões. Por quê, pastor? Porque senão a sua vida não muda. Aquele povo foi instruído. Aquela cidade foi evangelizada, era um povo, era uma igreja fervorosa, os dons espirituais manifestavam no meio deles. Por quê? Porque eles tinham a sensibilidade, mas eram homens como eu e você, falhos. Ainda assim, Deus, através da vida de Paulo, ele volta e renova as direções. Uma das orientações, leia sobre 1 Coríntios capítulo 11, leiam. Veja quantas orientações há lá. Estou enfatizando somente a ordem da ceia. Paulo chega a dizer: meus irmãos, me alegravam de vocês. Agora não mais, pelas desordens. Qual eram essas desordens, pastor? É assim, vou trazer para os dias de hoje. É como os mais favorecidos, fugiu a palavra. Favorecidos, obrigado. Como os mais favorecidos financeiramente, no dia de ceia, eles tinham como hábito fazer um banquete. Antes da celebração. Só que os ricos traziam ali os seus alimentos e vinham os pobres de longe, e eles não esperavam uns pelos outros. Bebiam, comiam, se embriagavam, e aqueles que demoravam a chegar, os pobres, passavam o quê? Fome, desfalecia pelo caminho. O que é isso? É você pensar somente em si. Virou um culto
ao ser humano, ao poder aquisitivo, aquele que tinha mais. Paulo está exortando exatamente isso. Aquele que tem mais não é aquele mais amado. Aquela oportunidade era a oportunidade que os pobres tinham de se alimentar de ter uma boa refeição. Os ricos tinham que trazer e os pobres se alimentar na mesma mesa. É isso que Paulo está instruindo. Esperai uns pelos outros. Sabe o que é isso? Igreja primitiva. Aquilo que é meu é seu. Sabe o que é isso? Aquele que mais tem, seja grato a Deus, distribua aos pobres. E Jesus vai falar isso. A minha religião é cuidar dos pobres, dos órfãos e viúvas. Pobres, órfãos e viúvas. Aqui tem viúvas. Aqui tem órfãos. Será se você consegue abraçar? Sabe por que o Senhor me tomou para dizer para o Gabriel abraçar o Wesley? Pelo sentimento de abandono paterno. O Espírito se move na igreja. Mas Ele não esquece de você. Ele conhece a você como você mesmo não conhece a si. Ele não abandona. Esperai uns pelos outros. Agora olhe para mim. Para você se dar, por exemplo, lá atrás nós temos a nossa irmã Leila, que está ali com a barraca de pastel. Cachorro quente. Pastel é sexta-feira que vem. O que vai acontecer? Será se eu vou esperar uns pelos outros? Será se eu vou fazer uma fila e esperar o meu tempo ali? Nós estamos falando de ceia, mas o exemplo aqui também é exemplo lá na tua casa. É exemplo na fila do supermercado, quando a minha esposa está no caixa, sempre tem sangria para fazer ou troca de operadora. E tem que dar exemplo. Hoje eu vou sair lá, vou ficar só no cantinho ali olhando. Esperai uns pelos outros. Exemplo prático. E você aplaude ao Senhor. Traz o álcool para mim, Cauane. Se coloque de pé. Aleluias.